Lucas bem falou, né? A gente tem colocado no coração, eu creio que o Senhor tem dado testemunho, né? De falar das 5 metáforas que Paulo usa para falar do assunto da igreja. 4 reuniões anteriores nós falamos de 4 metáforas e hoje tem no meu coração é de falar sobre acerca do corpo de Cristo, né? Acredito que os irmãos já falaram bastante aqui na ceia. Lucas, quando leu o Salmo, o Senhor tem dado testemunho desse assunto, né? E a gente quer continuar avançando com a graça do Senhor, com a ajuda dele, porque, como foi cantado, é tudo por ele e para ele. Nada vem de nós, tudo vem dele. Então a gente depende dele, porque a graça é dele, a palavra é dele. Nós estamos aqui como meros canais. Costumo falar que a gente, quando chega aqui na frente, a perna treme, porque estamos na presença do Senhor e a palavra dele é santa. Quando olhamos para nós, falando de mim, eu olho para mim e vejo incapaz. Mas quando eu olho para Cristo, eu vejo que a graça dele é que nos capacita a estar aqui. Dependemos do Espírito para que esse fluir continue, né? Para que a gente não fale de nós mesmos. Por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha um assunto, mas não é o conteúdo tão somente didático. Precisa que o Senhor fale ao nosso coração, ao coração dos irmãos, para que essa palavra se torne vida e tenha a sua eficácia. Amém? Queria ler com os irmãos Atos 9. Então, vamos começar com Atos 26. Amém. Me ouvindo melhor agora? Amém. Então vamos começar com Atos. Vamos dar um braço. Amém. Vou começar com Atos 26, 19. Atos 26, verso 19. 26, verso 19. Versículo 19. Fala assim, ó: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E aí vamos para Atos 9. Vou ler Atos 10 primeiro, depois eu vou ler o 9. Porque a visão, o corpo de Cristo é uma visão celestial, irmãos, não é algo terreno. Por isso que nós precisamos do Espírito. O nosso amado irmão Edson fala algo que é uma verdade: o ver governa. Se nós vimos esse assunto de maneira distorcida, vamos nos mover de uma maneira errada. Como o Cláudio leu aqui, o verso 11, você disse: se mover no corpo de Cristo de uma maneira distorcida, isso pode trazer consequências seríssimas para nós. Por isso que precisamos de uma visão bem clara, irmãos. Precisamos da ajuda do Senhor. Amém. Porque esse é um assunto muito sério. Nós estamos tocando numa realidade muito séria. Não é à toa que Paulo fala por não discernir. Não são poucos os doentes e os que dormem. Então há um juízo. Que o Senhor nos ajude a compreender esse assunto com clareza, para que possamos de fato nos mover nesse corpo com clareza e com uma boa consciência. Amém? Vamos lá, Atos 10. Eu vou ler as duas visões, a visão de Pedro e depois a visão de Paulo, que essas duas visões, acredito que são muito... Atos 10, verso 9 em diante. Essas duas visões compõem esse assunto com bastante... que vai nos dar um pano de fundo muito, muito bom. Então vamos lá.
Atos 10, 9, fala assim, no dia seguinte, quando estava a caminho, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, e era quase meio-dia, e tendo fome quis comer. E quando preparavam a comida, sobre ele veio um arrebatamento do sentido, e ele viu os céus abertos, e um objeto que descia como um grande lençol preso dos quatro pontas e vindo em direção à terra. E no lençol havia todo tipo de animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Disse-lhe uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro, porém, disse, de modo nenhum, Senhor, nunca comi alguma coisa impura e imunda. Pela segunda vez lhe disse a voz, não faça tu impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes, então o objeto foi recolhido, e subiu ao céu. Vou parar aqui, vamos ler Atos 9, verso 1 em diante. Saulo, mantendo ainda, acharam, irmãos? Amém. 9, verso 1 em diante. Fala assim, Saulo, mantendo ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulher, que levasse preso a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente lhe cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Disse, quem és, Senhor? Respondeu o Senhor, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Amém. Essas duas visões são bem importantes para compreendermos o corpo de Cristo. Primeiro aqui, olhando aqui a questão de Paulo, quando Paulo estava a caminho de Damasco, a visão que Paulo teve, Paulo viu que Cristo e a igreja é um só. Amém. Ele viu um homem corporativo. Paulo não perseguia Cristo, ele estava perseguindo os irmãos. Amém. E quando a voz apareceu, ela falou, Saulo, Saulo, sou eu a Jesus a quem tu persegues. Então agora Cristo e a igreja se tornaram um só. Não é à toa que uma das expressões que Paulo mais usa nas suas cartas é a questão do corpo de Cristo. Porque esse corpo, irmão, ele tem uma realidade, ele tem uma representação aqui na terra. E ele tem um cabeça no céu. Esse corpo não é sem cabeça. Nós estamos aqui como o corpo de Cristo para expressar uma realidade do reino dos céus nessa terra. Irmãos, não estamos aqui reunidos só por reunir. Não estamos aqui reunidos porque gostamos dos louvores, gostamos dos irmãos, gostamos da maneira, da didática de falar, da maneira de se reunir. Estamos aqui porque o Senhor nos uniu em um só corpo. Agora não há mais divisão em Cristo. Nós precisamos compreender isso com muita clareza, senão nós vamos lutar um contra os outros. A visão de Pedro é muito significante. Quando Pedro viu aqueles animais imundos, aquilo ali éramos nós, irmãos. Nós éramos imundos. Mas o Senhor nos purificou. Por isso que o Senhor fala, Pedro, não torne imundo ou comum ao que eu santifiquei. Amém. Os irmãos são comprados e remidos com o sangue do Senhor. Aleluia. A igreja são todos aqueles que o Senhor chamou. Não há mais acepção, não há mais agora grupo, partido. Só há o Senhor, que é Ele que nos uniu. É Ele que pagou o preço, é Ele que tem as mãos furadas. Amém. E precisamos compreender isso, irmãos. Porque não é do meu gosto, não é... Eu posso me relacionar com aquilo que o irmão que parece mais comigo ou não, mas a igreja são todos quanto o Senhor chamou, Ele reuniu em um só corpo. Por isso que a Bíblia fala que embora somos muitos, somos um só pão. Não há vários corpos, irmãos, há um só corpo, há um só Senhor. Pai de todos e que age em todos e por meio de todos. É Ele que nos chamou. É Ele que pagou o preço por nós. Por isso que Pedro fala, por isso que o Senhor fala para Pedro, Pedro, não torne comum o que eu santifiquei. Às vezes nós
Nós, por não compreender esse assunto, nós tornamos comum aquilo que o Senhor já pagou o preço. Por não compreender o assunto do corpo de Cristo, nós acabamos agindo por questões facciosas, por nominação A, denominação A, B, por ministérios, por preferências. Fazemos um partido dentro do corpo de Cristo, porque eu tenho preferência A, preferência B, mas o tesouro está no vaso de barro, irmãos. Lembra-se disso. O tesouro foi depositado para dentro do vaso de barro. Nós estamos todos aqui, irmãos, reunidos em um só corpo. Então, se eu arrancar minha mão, por mais expressão que essa mão tenha, quando eu arranco essa mão está morta. Sem o corpo, essa mão não tem função. Sem o corpo, essa mão não tem suprimento da vida. Por isso que precisamos compreender que é junto com todos os santos. Por mais difícil que às vezes seja, irmãos. A arca, o Edson fala muito isso, né? A arca tinha todo tipo de animal. Tinha o leão, tinha a ovelha. Vou conjecturar aqui, igual o Cláudio falou. Tinha o macaco, talvez seja o mais agitado. Não consiga ficar parado, mas todos estavam dentro de uma mesma arca. Todos foram chamados para dentro de Cristo. E o Senhor que pagou o preço, irmão. O Senhor que pagou o preço. E aí agora nós precisamos amar uns aos outros. Amém. Sem exceção de pessoas, porque o Senhor não faz exceção. Devemos receber todos quanto o Senhor recebeu. Porque isso é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não está relacionado à visão que temos de doutrinas, à visão que temos de como nos reunimos, mas o corpo de Cristo está relacionado ao sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. Nada pode ser maior que isso, irmãos. Se tem algo que colocamos como medida para isso, nós estamos dividindo esse corpo, que é um só. Lembramos disso, é um só. Paulo vai falar em Corinto que há a diversidade de dons, a diversidade de ministérios, mas um só, que age em todos e por meio de todos. É um só, irmãos. E o Senhor nos chamou. O problema é que nós nos achamos muito bom, mas quando os irmãos olham as nossas costas, os irmãos também vão ver a nossa dificuldade. Estamos caminhando numa perfeição, irmãos. Por isso que precisamos ter essa consciência que o corpo é de Cristo. Aleluia. Não é do nosso grupo, não é de grupo A, grupo B, mas são todos aqueles quanto o Senhor chamou, perto ou longe. Se nós acharmos que dentro da cidade do Rio de Janeiro, que nós somos o corpo de Cristo nessa cidade, irmãos, isso é de uma arrogância tremenda. Porque nós estamos unidos ao Senhor. E todos quanto o Senhor chamou fazem parte desse corpo. É claro que dentro de uma questão de geografia, de administração, nem todos reúnem junto. Mas quando nós partimos o pão, nós falamos que esse pão, que essa mesa, é a mesa de todos quanto o Senhor chamou. E às vezes nós não queremos receber irmão A ou irmão B, por dificuldades, por qualquer questão. Colocamos paredes de separação. Efésios 2 fala que o Senhor já derrubou o muro de separação. É claro que ali o Senhor estava falando de judeus e de gentios. Mas hoje também o Senhor separou todo o muro de separação, irmão. Estamos em Cristo. Estamos a caminho de algo sobreexcelente. Por isso que há uma grande necessidade de compreendermos bem esse assunto sobre o corpo de Cristo, porque às vezes nós, por questões pessoais, nós acabamos se fechando para A ou para B, mas se compreendermos esse assunto, vamos ver, irmãos, que precisamos estar abertos a tudo quanto o Senhor recebeu. Aleluia. O vaso é de barro, não tem valor nenhum, mas o tesouro foi derramado para dentro do vaso.
Meu pai usa uma expressão que eu ouço desde pequenininho. Ele fala que o Senhor não rejeita o mais fraco crente. Isso é uma verdade, irmãos. O Senhor não rejeita o mais fraco crente, porque Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. O Senhor conhece a nossa condição. E às vezes nós queremos rejeitar os irmãos por questão de pecado. Devemos falar a verdade, encaminhar tal com sabedoria e mansidão, exortar e chamar para perto. Mas precisamos amar. Amém. Porque o que sara é a comunhão, irmão. Aleluia. A comunhão é que sara. Por isso que o Salmo 103 fala: ó, quão bom e quão suave é viver os irmãos unidos. O que vai sarar é a comunhão. Porque a vida está nesse corpo. A vida está nos membros. É esse corpo que vai sarar, ligado ao cabeça, que é Cristo. Aleluia. Não ligado a nenhuma, não ligado tão somente a doutrinas, tão somente a religiões, mas ligados a Cristo. Ele é o cabeça desse corpo. E é Ele que vai suprir, é Ele que vai, através do auxílio das juntas e medula, prover o crescimento para esse corpo. Por isso que nós precisamos compreender esse assunto, porque a não compreensão desse assunto nós vamos fazer um grupo em torno de nós mesmos. Vamos achar que isso que estamos fazendo aqui é o corpo de Cristo. Ele é uma expressão do corpo de Cristo nessa cidade. Porque nos reunimos em torno do Senhor. Ó, irmãos, esse corpo ele é como Efésios. Vamos ler Efésios. Efésios 3 vai falar de algo muito importante. Efésios 3, 10. Precisamos ver, irmão, que o Cristo ele é múltiplo, ele é diverso. Não há uma uniformidade. Mas há sim, irmão, uma multiplicidade de Cristo em torno dele mesmo. Porque a diversidade de dons, ele vai falar isso em 1 Coríntios 12. Esse corpo é múltiplo. Cada um de nós temos uma função. Como ele fala, se todos fossem em pé, onde é que estaria o corpo? Mas cada um tem uma função dentro desse corpo, porque o Senhor também colocou cada um como Ele quis. Porque Ele é o cabeça. Ele colocou cada um nesse corpo como Ele quis. E esse colocar no Senhor, irmão, quando estamos aqui nos reunindo, nós estamos expressando esse corpo. Esse corpo na terra, ele funciona à medida que esses membros desse corpo funcionam. Só aqui na reunião, nós funcionamos onde nossos pés estão. Por isso que o Senhor fala: vós sereis minhas testemunhas, não só em Jerusalém, não só em Samaria, mas até os confins da terra. Nós somos testemunhas. À medida que nós funcionamos, esse corpo ele é expresso numa realidade. Sem funcionamento dos membros, há um corpo paralisado, há um corpo paralítico. Mas por isso que o Senhor chamou cada um. E cada um de nós aqui, irmãos, temos uma responsabilidade dentro desse corpo. De servir ao Senhor como Ele nos colocou para fazer aquilo que for útil para a edificação. É Ele que nos colocou, irmão. Você está onde o Senhor colocou você para estar. Não pense além do que convém, como ele vai falar em Romanos 12. O pé que quer ser mão e a mão que quer ser pé, e porque eu não sou, depois a gente vai ler esse texto. Eu não funciono, mas o Senhor te colocou exatamente onde você será útil para Ele, para a edificação do corpo. Então funcione, sirva o Senhor. Como Paulo falou a Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em ti. O que te foi imposto pelas mãos é o funcionamento desses dons que expressa esse corpo para principados e potestades, irmãos. Hoje estamos cercados de uma tão nuvem de testemunha. Irmãos, o Senhor podia escolher qualquer lugar para se expressar, mas Ele escolheu a igreja. Ele escolheu a igreja. Por isso que a sabedoria do Senhor é loucura para os entendidos. Imagina nós, animais que éramos imundos, agora fomos chamados para expressar Cristo.
para os principados e potestades, para o mundo visível e invisível. Por isso que ele vai falar aqui, ó, Efésios 3:10, vamos ler. Ele fala assim, ó, e foi assim para que pela graça, aqui meu tá pela igreja, a multiforme e sabedoria de Deus seja conhecida aos principados e potestades nas regiões celestiais. Irmãos, o interessante é que os principados e potestades, eles conheceram o Deus Todo-Poderoso, porque no início eles viram a haja de Deus, o Senhor formando tudo através da sua palavra, e disse: haja luz e ouve-nos. Eles conheceram o poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso, mas agora pela igreja eles estão conhecendo a sabedoria e a multiforme graça desse Deus. Ele decidiu, ele resolveu se expressar através da igreja. E a igreja não é um grupo que se reúne de tal forma, não é um grupo que tem um determinado entendimento, mas a igreja são todos aqueles quanto o Senhor chamou. O Senhor nos chamou, irmão. E agora temos essa responsabilidade de expressar esta realidade. A principados e potestades nas regiões celestiais. Por isso, quando estamos reunidos aqui, irmãos, há uma nuvem de testemunha, porque o Senhor está sendo revelado a esse mundo invisível através de nós, criaturas tão pequenas. Por isso que o tesouro está no vaso de barro. O Senhor decidiu, pelo beneplácito da sua vontade, assim Ele quis fazer e fez. Então, quando nos reunimos, irmãos, o nosso funcionamento ele expressa a realidade desse corpo aqui na terra, ligado ao cabeça. E aí o funcionamento agora expressa esse Cristo nas suas muitas facetas. Na oração do Lucas, no choro do Edson. Irmão, o Senhor está se expressando. O Senhor está se expressando através dos seus membros. No cuidado do irmão José com a ceia. No serviço da Rosane com as crianças. O Senhor está se movendo, esse corpo está se movendo, ele é vivo, irmão. Isso não é um símbolo. Isso é uma realidade. Por isso que lá atrás a Igreja Católica ela veio com uma doutrina da transubstanciação. Ela falava que quando nós oramos, quando se orava a hóstia, aquela hóstia era, porque Paulo fala que esse é o corpo de Cristo. Então o pão que partia e o vinho se transformavam no corpo de Cristo. Mas isso não é uma verdade. Isso era um erro. E aí Lutero veio depois na reforma, Lutero veio reformando isso. E aí ele falou que não é mais a transubstanciação, é a contransubstanciação. Que agora Cristo tem seu corpo glorificado nos céus. E que a oração não poderia transformar aquele pão e aquele vinho no corpo de Cristo. E aí depois veio o protestantismo que falou que a ceia era um símbolo. Mas os três são erros. Isso não é transubstanciação, não é constransubstanciação, nem um símbolo. Isso é uma realidade. Esse corpo, ele é vivo e ele é real. Você sabe por quê, irmão? O texto que o Cláudio leu, vamos ler lá. Se isso fosse só um símbolo, ele não traria juízo. Mas porque é uma realidade, quando fazemos sem um discernimento, isso traz um juízo para nós. O símbolo não pode trazer juízo algum, porque ele não tem realidade. Mas o que nós fazemos é uma realidade. Esse corpo, ele é vivo e ele é real. Ele não é só um símbolo e ele não vai se tornar um corpo só quando nós oramos. Ele é real quando nós nos movemos
debaixo da autoridade do cabeça, expressando a Cristo na sua multiforme sabedoria. Esse corpo ele é real, ele é vivo através desses membros funcionando. Por isso que, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Isso é uma realidade, irmão. Quando nós partimos do pão e bebemos o vinho, isso é uma realidade. Esse corpo ele é vivo, porque nós funcionamos através de ligados a esse cabeça. Ele não vai se tornar só um corpo quando nós oramos, mas ele é uma realidade no nosso dia a dia, na nossa vida. A todo momento somos esse corpo de Cristo. Não só aqui quando nos reunimos ou quando oramos, mas em todo lugar. Ligados ao cabeça. Não tem como se desligar, irmãos. Não é só quando chegamos aqui que somos esse corpo. Quando eu chego aqui, então agora eu sou o corpo de Cristo, eu oro. Não, você é o corpo de Cristo na sua casa. Você é o corpo de Cristo no seu trabalho. Você é o corpo de Cristo na sua escola. Você é esse corpo de Cristo onde quer que você esteja. Você está ligado ao cabeça, que é Cristo. Você não só vai ser esse corpo quando você chega aqui. Isso é uma realidade do nosso dia a dia, todo instante. Não só quando nos reunimos. Não só quando nos reunimos. Porque graças a Deus o véu se rasgou de alto a baixo e agora nós temos acesso. Todo dia nós podemos entrar diante do Senhor com nossos cânticos, hinos espirituais e louvar a Ele todo dia, expressando a Ele na nossa casa, no nosso casamento, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. Não só aqui quando nos reunimos. Quando nos reunimos, quando Paulo vai falar, quando vos reunirdes, cada um de vós tem dentro de um princípio de que cada um agora cultuou ao Senhor, louvou ao Senhor no seu dia a dia, na sua casa. Então agora nós repartimos o pão junto. Amém. Repartimos aquilo que ganhamos do Senhor. Recebemos e damos. E Cristo é edificado na igreja. E a multiforme graça do Senhor é expressa nos principados e potestades no mundo visível e invisível. O Senhor é expresso, por isso que é ligado ao cabeça, não é de qualquer maneira, não é achando, é ligado ao cabeça, o qual todo o corpo recebe suprimento, e cresce, o justo aumenta. Por isso que o Senhor, sabe, irmãos, precisa ganhar o nosso coração, precisamos ter essa consciência de corpo. Essa consciência, como Paulo vai falar, vamos ler lá, 1 Coríntios 12. Não, agora eu estou indo para o 12. Nem, então vamos ler o 11. Vamos ler o 11. 27 em diante. Obrigado, Cláudio. 1 Coríntios 11, 27 em diante. Pegar o 26, perdão. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer desse pão e beber desse cálice. Ao 29, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Isso não pode ser um símbolo, irmão. Um símbolo não traz juízo. Isso é uma realidade. Amém. Precisamos discernir esse corpo, ter uma visão desse corpo muito clara, para nos movermos de acordo com a visão celestial. Como Paulo falou, não fui desobediente à visão celestial, ó Rei Agripa. O que nós temos visto, irmão? O que temos ganhado? Esse corpo é do Senhor. Esse corpo é somatória de todos aqueles que o Senhor chamou. Não é nosso.
não é do nosso grupo, não é de grupo A, de grupo B, porque o Senhor não está dividido. Aleluia. Agora em Cristo não há judeus, não há bárbaro, não há cita, nem escravo, nem livre. Agora é Cristo, tudo em todos. Aleluia. É Cristo, irmão, é Ele que pagou o preço. Aleluia. É Ele que foi à cruz. Morreu, mas também ressuscitou no terceiro dia. A igreja é um produto de Cristo, não um produto nosso. Ela começou em Deus e ela terminará em Deus. Ela não tem finalidade em si mesma, mas a finalidade é para glorificar a Cristo na terra. Amém. Por isso nós precisamos compreender, irmão. Porque senão nós vamos ser achados às vezes lutando contra o próprio Senhor. Lutando contra o próprio Senhor. Sem visão. Porque por compreendermos mal o assunto, às vezes nós fazemos separação. Fazemos igual Pedro fez. Como Pedro fala para o seu Senhor, de maneira nenhuma toquei em animal imundo. Aí o Senhor fala, Pedro, não torne imundo o que eu santifiquei. Aleluia. O Senhor já nos santificou, irmão. Amém. O Senhor já verteu seu sangue por cada um de nós. Então não tornemos os irmãos imundos. Amemos ao outro de coração verdadeiro. A Bíblia fala aqui, vamos ler João. João, deixa eu ver aqui o texto. 1 Coríntios 12. Eu vou para Coríntios 12, mas deixa eu ir para João primeiro. 1 João ou João? 1 João, obrigado, Cláudio. Cláudio não. Sidney. Se eu achar aqui, irmão, eu vou achar. 1 João 3,14. João 3,14. Não é evangelho não, tá? É carta. Epístola de João. Acharam? Amém. Vou falar assim, ó. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Ele está falando aqui para você amar o irmão bom? Ele botou classificação de irmãos? Você ama o irmão bom e odeia o irmão ruim. Quem ama seu irmão, somos irmãos. Não tem irmão bom ou irmão ruim, irmãos. Quem não ama o irmão está... Isso aqui é bem forte, João, ele é bem fácil para nós na sua carta. Quem não ama o seu irmão está na morte. Aí ele fala assim, ó, todos que odeiam o seu irmão é homicida. Vós bem sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecem entre si. Nisto conhecemos o amor, porque Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha, irmãos, isso é uma realidade. Isso é como aquele discurso de Senhor, né? Muitos tipo falaram, duro é esse discurso. Mas é uma realidade. Devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Isso é o Senhor ganha em nosso coração. Porque dar a vida pelo irmão bonzinho é muito fácil. Agora dar a vida para aquele irmão, vou classificar aqui, vou tomar a liberdade de classificar, irmão problemático, aquele irmão fraco, não vou botar fraco, problemático não, tem muito irmão fraco, toda hora está caindo, você tem que dar o ombro para ele. Esse é mais difícil de você dar a vida. Mas lembra que o Senhor deu a vida por nós quando nós éramos pecadores. Nós não somos melhores que ninguém. Quem está de pé, cuide para que não caia. Estamos de pé pela graça do Senhor. É a misericórdia de Deus. É Ele que nos coloca de pé no caminho. É Ele que nos guarda das nossas pisadas vacilantes. Cristo. Por isso que nós não somos juízes dos irmãos. Nós devemos orar uns pelos outros.
encaminhar os irmãos em amor, na verdade. Exortar é animar com palavras, é chamar para perto. Nunca julgar, quem julga é o Senhor. Nós devemos amar, por isso que o João fala, amar, e vamos ver mais, ó. Quem tiver bens, verso 17, quem tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração, como está nele o amor? Meus filhinhos, não amemos só de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade. Isso aqui é bem... O João é bem enfático na sua carta, né? Irmãos, como Paulo fala, se o irmão padece, todos padecem. Se o irmão se alegra, todos. Isso é uma consciência de corpo, irmãos. Não é cada um vivendo aquilo que é próprio seu. Cada um vivendo aquilo que é seu, mas agora é cada um vivendo o que é próprio do outro. É se dando. Imagina você ver seu irmão necessitado. Aqui ele fala de suprimento, mas necessitado de ajuda. De qualquer coisa. Você pode ajudar e você fica na sua, vamos classificar assim, no seu conforto do seu lar. E não se compadece pelo irmão. Que visão que temos desse corpo, irmão? Uma visão individual. Cada um cuida da sua necessidade. Cristo, isso é o mundo. É o chamado lei de Muricy. Cada um cuida de si, Deus cuida de todos. Mas aqui somos um corpo, irmãos. Precisamos socorrer os irmãos em tempo oportuno. Eu sinto muita. Esses dias eu estava, não vou citar aqui os irmãos, mas eu estava na minha casa e o irmão estava bem cansado na semana. Foi uma semana bem cansativa para mim, foi uma semana fácil. Eu estava no conforto do meu lar e aí apareceu um irmão, colocou, nem me chamou. O irmão colocou uma necessidade de um irmão. O irmão precisava de algo prático, algo braçal mesmo. E eu não pensei duas vezes e fui ajudar o irmão. Passei o domingo todo lá. Porque, irmãos, a necessidade, a alegria dos irmãos precisa ser a nossa alegria. E a luta dos irmãos precisa ser a nossa luta, irmãos. Amém. Isso é uma visão de corpo. Se nós vamos viver um individual voltado para o nosso ego, para nossas necessidades. Estamos dentro de um corpo, dentro de uma realidade. Por isso, irmãos, não deixe de comunicar suas necessidades, irmãos. Essa questão de, não vou falar, irmãos, isso fica lá, isso é para o mundo. Orgulho e soberba é lá fora. Nós fomos chamados de um corpo dentro de uma realidade. Então, por isso, comunique a sua necessidade. Comunique, fale aos irmãos. Peça ajuda. Seja qual for, de oração, de ajuda braçal, de ajuda financeira, irmãos. Tenhamos essa consciência, irmãos, de pedir ajuda aos irmãos. Isso não é ser pesado. Claro que a gente vai ter uma... Deixa eu abrir uma aspa aqui, né, irmãos? Tem uma medida, porque às vezes tem muitos espertalhões que se infiltram no meio. Mas a gente está aqui junto com os irmãos para discernir. Mas não pode se fechar para os irmãos que precisam de ajuda. Isso não pode fechar, porque tem os espertalhões que a gente vai fechar o coração para servir. Nós fomos chamados para servir uns aos outros. Carregar no ombro. Às vezes a gente vê o irmão numa necessidade e a gente fala, vou orar, mas o irmão está precisando, desculpa, tá, irmão, estou dando aqui, o irmão está precisando de oração, está precisando do teu braço. É prático. Nesse momento ele está precisando do seu braço, ele está precisando de você oferecer o seu corpo como sacrifício, abrir mão do seu conforto, abrir mão do seu sofá, que às vezes é difícil, eu só falo por mim mesmo. Às vezes tu chega em casa, está sentado no conforto do seu sofá, para sair, irmão, se você não vê, o ver governa, como o Edson fala. Você vai falar, Senhor, ajuda o irmão lá, em nome de Jesus, que o Senhor envie alguém,
E o Senhor está enviando você. O seu irmão está pedindo socorro. Hoje pode ser o irmão, amanhã pode ser você. Por isso que tenhamos esse coração de servir uns aos outros em amor, irmãos. Em amor. Por isso que precisamos ter uma consciência de corpo, irmão. Esse corpo, ele é vivo, ele não é só aqui. Por isso que eu falo, esse corpo não é só aqui quando nos reunimos. Aqui é muito bonito, irmão. Te ver os irmãos cantando, é muito lindo. Ele também expressa esse corpo. Aqui também expressamos. Mas esse corpo vai ser expresso lá para o nosso vizinho. Quando a gente pede uma ajuda, vai aquele... Rapaz, quantas vezes eu fiz mutirão de batelagem? Era uma prática que nós tínhamos aqui antigamente. Graças a Deus os irmãos ficaram mais ricos. Aí os irmãos já comprou casa pronta. Os irmãos melhoraram financeiramente, não precisa mais batelagem. Os irmãos agora, Senhor abençoe, os irmãos compram casa pronta. Rapaz, a minha adolescência, como eu bati lá. Como eu bati lá, mas graças a Deus que a gente se alegrava e ficava um testemunho para aquela vizinhança, sabe? Que a igreja não é só estar aqui, é uma família, como eu falei outrora, uma família se ajuda, uma família cuida, uma família ampara. Nós somos uma família, irmãos. Por isso que não devemos amar só de palavras, mas, sabe, é em verdade. Esse corpo, ele é vivo, ele é real, e eu e você fazemos parte desse corpo, e expressamos esse corpo à medida que servimos uns aos outros em amor, sem constrangimento, mas em amor, e expressamos o amor do Senhor. Isso é maneira de expressar o amor. O amor expressa aquele que se dá. O Senhor não só nos amou, Ele se deu. E esse amor que devemos ter pelos nossos irmãos, o amor de se dar, de se entregar um pelos outros. Por isso que não amemos só de palavras, mas amemos em verdade, em realidade. Esse corpo, ele é vivo. Por isso que quando o membro se alegra, nós nos alegramos. Mas também quando o membro padece, padecemos juntos. Quando o membro sofre, sofremos juntos. Imagina, o Clécio falava muito isso, né? Imagina o corpo. Você pegar o dedinho mindinho do pé, vamos botar o dedinho mindinho do pé. Quando você dá uma topada na cama, e ela pega justamente a quina daquele dedinho, é que você vê quanto esse dedinho é importante. Aí você vai colocar o sapato, você vai andar, você vê que um dedinho tão pequenininho, ele tem uma importância tremenda, você não consegue nem andar direito. Isso é o corpo de Cristo, irmão. Paulo usou essa expressão com muita propriedade. Quando olhamos o corpo, há muitos membros, mas só tem um cabeça. E esse cabeça é que dá suprimento para todo o corpo. É como fala o Salmo, é como óleo que desce sobre a barba, vem da cabeça. A barba fala de autoridade, fala, sabe, de governo, agora desce nas orlas. E todo o corpo, ele é suprido pela unção que vem do cabeça, pelo óleo da unção. Todo o corpo agora é ungido por essa unção, por essa vida que provém do cabeça. Por isso que o Senhor nos ajude, irmão. Deixa eu ler os textos aqui, que eu estou citando muito texto. Eu não estou lendo quase nenhum. Vamos lá para 1 Coríntios. (12, 26). Isso aqui é uma consciência, quem tem a consciência do corpo, irmãos. Ele fala assim, de maneira que se o membro padece, todos os membros padecem com ele, porque estamos unidos em um só corpo. Se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. A alegria dos nossos irmãos precisa ser a nossa alegria. E a tristeza dos nossos irmãos precisa também ser a nossa tristeza. Nos alegramos, também choramos juntos.
colocando o ombro para servir. Às vezes, como eu falei, às vezes, além de temos que orar um pelos outros, mas o irmão está precisando de serviço braçal, ou está precisando de oração. E aí, quando oramos, lembramos da luta do nosso irmão. E colocamos ele diante do Senhor. Choramos junto com ele. E nos alegramos. Isso é uma consciência de corpo, irmãos. Precisamos ter essa consciência. Porque, embora muitos, somos um só corpo. Esse texto aqui não vou pegar ele todo. Esse texto de 2 Coríntios aqui, ele é bem interessante. O interessante aqui de 2 Coríntios, esses textos aqui você tem o 12, o 13 e o 14. 1 Coríntios 12, 13 e 14. Aí você tem 1 Coríntios falando dos dons do corpo de Cristo. Aí você tem 1 Coríntios 14 também falando dos dons. E entre outros você tem 1 Coríntios 13 que fala do amor. O que une tudo é como um hambúrguer. O que une tudo é o amor, irmãos. É o amor ao Senhor, é o amor aos irmãos. Não adianta ter os dons se você não tem o amor. O amor ao Senhor, o amor aos irmãos. Se amamos o Senhor, como João falou, se amamos o Senhor, também vamos amar os irmãos. Não é tão somente você servir, mas ao servir com amor. É por isso que é bem interessante, entre um e outro tem 13 que fala do amor. Um amor verdadeiro, não fingido. Um amor que tudo suporta, tudo crê. Não se ensoberbece, não se cita com vaidade. Isso é o amor de Deus. Não tem como falar de serviço se não falar do amor. Ele é o elo entre os dois. Senão nós vamos servir sem entendimento. Nós servimos com amor, uns aos outros. Uns aos outros em amor, em verdade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ganhe o nosso coração. É como ele fala aqui no verso 1 Coríntios 12, verso 14, ele fala assim, ó: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Esse corpo é diverso, irmãos. Quando eu olho para cada irmão, eu vejo uma expressão de Cristo e uma diversidade, cada um na sua particularidade. Cada um expressa um Cristo. Cada um está expressando um prisma desse Cristo, que é diverso, que é múltiplo. Às vezes nós queremos colocar um caixote, uma forma na casa de Deus. A forma é essa, o padrão é esse, mas o padrão é Cristo pelas suas doutrinas. Esse é o modelo, esse é o padrão. É como Paulo falou a Timóteo: conserva o modelo da sãs. Esse é o modelo, irmão. O modelo não é outro a não ser Cristo, e esse Cristo está em cada um de nós. E à medida que nós funcionamos, nós vamos expressando esse Cristo. Não há como expressar Cristo sem funcionar, irmãos. Por isso que Paulo fala que procurai com zelo os melhores dons. Se você ainda não achou, às vezes temos muito isso, né? Não sei qual é o meu lugar no corpo. Recorra ao Senhor. Você está nesse corpo com uma finalidade: expressar a Cristo na medida que o Senhor te deu, não na medida do outro. Se você for na medida do outro, você é igual um pé que quer ser mão. Mas cada um na sua medida, cada um na sua porção. Aleluia. Expressando a Cristo, a principados e potestades. E aí, como nos reunimos uma festa, porque o Senhor decidiu se expressar na igreja. E aí o Senhor podia ter se expressado por meio de anjos, mas Ele decidiu se expressar na igreja, que somos nós, criaturas tão pequenas, mas que expressam um Deus grande.
tesouro está no vaso de barro, irmãos. Ele colocou esse tesouro para dentro de nós. Por isso que não olhamos o vaso. O vaso ele não tem valor nenhum. O vaso ele é de barro. O barro fala da obra humana, do Adão. Nós olhamos para Cristo, a porção de que cada um tem do Senhor. Não olha para as fraquezas. Nós olhamos para Cristo. E este, como Paulo falou em Coríntios, quando ele teve em Corinto, ele falou assim: eu não quis saber nada entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Não há nenhum outro assunto, irmão, a não ser esse Cristo e este crucificado. É o Senhor que pagou o preço por nós. É o Senhor que pagou o preço por cada um de nós. É Ele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos incluiu no seu corpo. É Ele, é o seu sacrifício, a sua obra redentora. Então não precisamos, como Paulo falou, não temos que saber de mais nada, a não ser Cristo e este crucificado. Amém. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a caminhar nesta visão. Não vou me alongar mais porque tem outro assunto do encabeçamento que uma hora vou tocar, que é o Efésios 4. Eu acho que a gente precisa tocar para entender que esse funcionamento não é um funcionamento desordenado, é um funcionamento ligado ao cabeça, que visa a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Não é só funcionar, como a gente vê na palavra, né? A pessoa fala: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, e no final diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não é só funcionar. Obrigado, Jesus. Mas é um funcionamento ligado ao cabeça. Obrigado, Senhor. É um funcionamento ordenado pelo cabeça. Agora esse funcionamento, através das juntas e medulas, há um aumento de Cristo nos irmãos. Esse é o funcionamento correto. Não é funcionar por funcionar. Então nós vamos entrar no ativismo. Mas é um funcionamento ligado ao cabeça, da porção de cada um que Cristo deu. Não ir além, nem ficar aquém. Mas é servir com excelência naquilo que o Senhor deu, ligado ao cabeça. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor ganhe nosso coração. Vamos ficar por aqui. Senão a gente vai, mais uma hora a gente toca nesse Efésios 4. Amém, irmãos. Amém. Amém. Dentro disso só um segundo, dentro disso que o Guilherme tem falado sobre a igreja, os seus muitos aspectos, né, como eu viro e mexo e falo, compreender a igreja nos seus muitos aspectos nos ajuda a nos movimentarmos na igreja. A gente já ganhou consciência que isso aqui, a igreja não é o local que a gente vai. Não é isso? Eu vou para a igreja. Ninguém vai para a igreja. A igreja somos nós. Amém? A igreja é um ambiente que você vive. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Certo? Nós saímos do império e agora estamos no reino. A igreja é esse reino. Então a igreja é um ambiente. A igreja não é o lugar que a gente vai. É um ambiente que a gente vive. Quando a gente fala da igreja como exército, acho que é Paulo que usa essa figura, que a igreja é o exército, nós estamos falando de batalha. Compreender a igreja como exército nos coloca, nos dá uma consciência de luta, que nós temos que cooperar nessa luta. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principais e potestades. Então nós temos que compreender essa igreja. A igreja, o exemplo que se usa de batalha, de exército. A igreja, Paulo vai falar, acho que é Paulo também que fala que a igreja é a família de Deus. É Paulo, né, Gui? Compreender a igreja como família vai nos ajudar a compreender outro aspecto e nos movimentarmos num aspecto familiar. Compreender a igreja como corpo vai nos ensinar a nos movimentarmos na igreja como membro, na nossa função. Porque o Senhor, Ele nos deu dom. Não é isso que está escrito na Efésios? Subiu ao alto, levou cativo ao cativeiro, deu dons aos homens. Então todos nós temos pelo menos um dom. Esse dom é para que você se movimente no corpo, não no local de reunião, mas no corpo. Porque tem dons que é para o local de reunião, que isso aqui é só um local de reunião. Amém? E tem dons que é fora do local de reunião. A visita, por exemplo, não tem nada a ver com o local de reunião, né? Então os dons ele serve para o nosso movimento. Quando nós nos movimentamos, a igreja tem expressão. Quando nós não nos movimentamos, a igreja não tem expressão. É um corpo, mas sem expressão. Um corpo em cima de uma maca morto é um corpo, mas não tem expressão. Nós precisamos nos movimentar naquilo que o Senhor nos deu,
para que esse corpo tenha expressão. Cada irmão aqui é filho, e como filho tem pelo menos um dom, e o seu dom é importante para a expressão do corpo. Quando você funciona no seu dom, a igreja é abençoada. Quando um irmão funciona, ele supre o outro irmão. O seu dom é para a edificação do corpo. E quem é o corpo? Somos nós. Então, quando o Cláudio funciona, o corpo é edificado. Quando qualquer irmão funciona, o corpo é edificado. Quando você deixa de funcionar, você deixa de edificar o corpo. Entende? Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 12, ele vai usar o exemplo do corpo. Fala do pé, da mão. Por quê? Porque o olho pode falar, olha, eu queria ser pé. Não, jovem, você é olho. Se deixar de ser olho, o corpo deixa de enxergar. Se deixar de ser pé, o corpo deixa de se locomover. E assim por diante. E é importante compreender essa questão do encabeçamento, que o Guilherme vai entrar. Por quê? Porque a gente não serve de qualquer forma. Às vezes alguém vai falar, eu já estou fazendo o favor de servir, e esse miserável vem me dizer como que eu tenho que servir? Então, nós vamos te regular, irmão. Porque quando a gente funciona, a gente não percebe isso, irmão, mas quando a gente funciona, nós temos as nossas mazelas. E aí, a gente às vezes coloca no nosso funcionamento aquilo que não é de Cristo. Aí vai vir um outro irmão para nos ajudar. Como ferro afia o ferro, assim o outro irmão. O corpo produz o seu próprio aumento. O Senhor colocou apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério. Não é isso? Então, nós temos que funcionar, não desordenadamente, debaixo de um princípio, mas nós temos que funcionar, irmão. Você tem pelo menos um dom. E o seu dom é importante porque o Senhor te deu. E no dom nós expressamos Cristo. Por isso que é importante compreender a igreja como o corpo de Cristo. Nós somos membros um dos outros. Assim como o corpo ele é diverso, nós somos um só corpo. Há diversidade, mas um só corpo. Amém? Todos os irmãos são importantes nesse corpo. É nosso corpo, né? Não existe nada no nosso corpo que não tenha importância. A gente pode não compreender a importância daquele membro no corpo, no nosso corpo, mas ele é importante. Quando ele fica doente, é que tu sente ele, né? Rapaz, estou sentindo aqui o baço. A gente nem lembra que tem baço, nem sabe o que é baço. Botar um baço na tua mão, tu nem vai saber o que é baço. Vai achar que é o coração. Mas é o baço. Você só sente o baço quando ele está doente. Se o baço estiver funcionando direitinho, você nem percebe. Essa é na igreja. A gente só vai sentir falta dos elementos da ceia no dia que o irmão José não trouxer. Enquanto o irmão José está funcionando aqui, a gente nem percebe. Está fluindo, a gente não percebe. Tu chega aqui, senta, alguém te dá um vinho na mão, te dá um pão na mão. Tu fala, de onde que veio isso? Caiu do céu? Não, alguém fez. Não fez? Alguém foi comprar o vinho lá. Tu não vê, mas alguém está funcionando. Você só vê quando chega aqui, senta, fala, ué, não tem pão? Ué, não tem vinho? Cadê o irmão José? Todo mundo ficou olhando para o irmão José. Por quê? Porque é a função do irmão José. A gente não precisa nem pedir, ele faz. E assim são os membros, quando funcionam. Quando o irmão, a gente sente falta, rapaz, não tem crianças foram para lá, para cá, cadê a Rosane? Mas enquanto a Rosane está funcionando, a gente nem percebe. Cadê as crianças? Sumiram daqui. Estão lá dentro, lá. Quietinho, ó, pai. Tem um filho do Guilherme, mas ele é criança aí. Papai! Né? Mas é uma criança, né? É uma criança. Amém, irmão? Amém. Todos nós somos importantes nesse corpo. Amém.